galerinha, estou muito feliz de vir dar essa aulinha aqui. É uma aula, como estava comentando agora com a Cidinha, a gente vê pouco isso e não vai sair daqui preparado para o OBA. Na verdade, é só o primeiro contato que vai te permitir estudar bastante esses conteúdos aí. Eu vou ser bem direto aqui, ó. A Cidinha foi mais ou menos falando da conquista do espaço. Ela deve ter falado um pouquinho da briga dos Estados Unidos e da Rússia, será que ela chegou a falar? Né, da ex-União Soviética, né? Para ver quem chegava primeiro no espaço. A Rússia, né, começou primeiro um pouquinho na frente, depois os Estados Unidos conseguiu chegar na Lua primeiro. Origem do universo, falou alguma coisa? Não falou alguma coisa? Isso é interessante. Desde que o homem se entende por gente, ele quer... Puta, o que nós estamos fazendo aqui, Cacilda? O que nós somos feitos? Qual é o sentido da vida? Como é que acaba essa brincadeira? E melhor, como é que começou? Então vocês já viram aí que tem religião puxando um para cada lado. Um veio do barro, o outro veio do nada. Um veio dos deuses do Olimpo, das constelações. E assim foi, né? E a ciência, que é uma história recente, né? Que é um conjunto de regras estabelecidas há relativamente pouco tempo, que ainda está se moldando muito, que ainda é muito mutável, começou uma explicação, digamos, um pouco mais séria. E aí, a filosofia nos ajudou bastante também para tentar entender o porquê das coisas e a origem do universo. Mas a coisa mais interessante que aconteceu nos últimos tempos, que fez o homem conseguir enxergar uma grande explicação para a origem do universo, foi um tal de Hubble, Edwin Hubble. Esse Hubble, ele, através usando telescópios poderosíssimos, esse Hubble, ele começou a fazer imagens de estrelas, 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 e começou a perceber que algumas estrelas, depois de ampliar a imagem, não eram estrelas, eram galáxias. Depois do Hubble, a gente começou a ter uma ideia do tamanho do universo. O universo esse, então, o universo observável, que a gente chama porque é o que dá para ver. Pode ter muita coisa que não dá para ver. Mas mesmo que não dá para ver, a gente consegue fazer estimativas de probabilidade. Então a gente sabe que o universo atual ele é composto por aproximadamente 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões de galáxias, um número absurdo de galáxias. Cada uma delas em média com 100 bilhões de estrelas. Não se esqueça jamais que estrelas é o teu Sol. O Sol é uma estrela média, para pequena, certo? Quando o Hubble começou a observar essas galáxias e essas estrelas dia após dia, ele percebeu que elas se deslocavam. E ele arrumou uma técnica que nós vamos ver na próxima aula, chamada Lei de Hubble, que permitia ver com que velocidade essa galáxia estava em relação à Terra, já que ele estava observando por telescópio da Terra. E aí então ele ficou apavorado que ele viu que essas galáxias estavam se afastando da Terra. Todas se afastando da Terra, uma ou outra se aproximando, mas 90% se afastando da Terra. E quando ele começou então, depois das observações dele, do universo, à nossa volta, certo? À noite, claro, né? Já que eram telescópios, né? Tem que ser à noite essas observações, né? Ele começou a perceber, então ele começou a mapear as estrelas e começou a definir a trajetória de cada uma delas. Então ele percebeu que as estrelas estavam todas se afastando de uma mesma região. Quando ele traçou a trajetória dessas estrelas, ele percebeu que num passado muito distante, todas elas aparentavam vir aproximadamente mais ou menos da mesma região. Como ele inventou a lei de Hubble, ele observando daqui para cá, então ele sabia que distância ela tinha andado, ele sabia a velocidade, dava para calcular o tempo. Não é isso? Velocidade igual a distância sobre tempo, velocidade média, certo? Então ele, caramba, vou pegar essa distância aqui, delta D', eu sei a velocidade V, eu vou descobrir quanto tempo delta T' demorou para ela chegar até ali. E o cara então calculou que deu aproximadamente 13 bilhões de anos. O mais importante é tu perceber que isso não veio do além. Foi o cara observando, uma pedrinha está aqui, agora ela está ali, agora ela está ali. Ou ela veio de lá. Tá vendo, cara? Uma coisa muito... Por isso que muita gente, apesar de não ter aceitado, tá bom, o Hubble, explodiu, pam. E aí então aconteceu isso. Mas era tão forte a explicação do cara que a galera teve que
aceitar. E muitos até hoje tentam achar uma forma de combater a ideia do Big Bang, e é difícil. Então, tu tens que ir para a OBA sabendo que a explicação científica mais plausível para estarmos aqui hoje é o Big Bang. Big Bang, no caso, né? Grande explosão. O mais incrível é que Arno Penzias e um outro sujeito estavam fazendo uma antena de rádio diferente, de uma forma diferente, para aplicações técnicas na Terra. Eles queriam fazer uma antena de rádio. Eles queriam poder emitir e captar sinais de rádio, inclusive sinais vindo do espaço. Depois que a antena estava pronta, eles perceberam que a antena estava sempre com ruído, mesmo quando não tinha nenhuma onda de rádio para ser captada. A antena captava alguma onda de rádio muito estranha, um ruído de fundo, mais ou menos assim, ó. Tá escutando ali? Eles, que merda essa antena que a gente fez, não? Vamos melhorar isso aí. Revisaram toda a antena. Tá perfeita a antena. Vamos ver, vamos tentar de novo. Volta pra lá. Ali. Abundo. Que merda essa antena, hein, cara? Deve ser os cocô do pombo. Os pombos estão morando lá. Vamos limpar essa porra dessa antena. Esfrega. Limpa. Liga. Que merda essa antena. Antena de merda essa que a gente fez. Continuaram estudando física, com as suas criações, foram num seminário. Deixaram a antena meio abandonada um tempo. Foram num seminário. Um sujeito falando sobre o... Ele, peraí. Nós temos uma ideia da massa do universo com essas pesquisas atuais aí. Vamos calcular a energia liberada no ato da explosão, já que a gente tem a massa toda. E na teoria do Big Bang fala que o universo estava concentrado num volume próximo de uma cabeça de alfinete. Todo o universo, todas as 200 bilhões de galáxias com 100 bilhões de estrelas em média cada uma, todas concentradas numa cabeça de alfinete. Essa é uma parte da teoria do Big Bang. Aí o cara, se o universo está concentrado ali, na hora que essa porcaria explodir, meu querido, aguenta que vai vir energia para mais direto. E essa energia vai ter que ficar ecoando no espaço. Tem que ter um ruído aí dessa explosão inicial. Quando os caras estavam assistindo essa palestra, ele, meu Deus, será que a nossa antena não está captando esse ruído? E o cara falou, olha, e o ruído tem que ter frequência tal. E o cara, meu Deus, a frequência do ruído que a gente está captando. Então tu vê que viagem, né, cara? Um cara querendo fazer uma antena, acha um erro na antena, aí, foda-se a antena, vou assistir uma palestra. Porra, esse cara tá falando uma coisa, meu Deus, acho que é a solução do meu problema. Resumindo, o mundo inteiro começou a investigar esse fenômeno e bateu. A frequência que a antena do Penzias lá estava captando era justamente a frequência que o Big Bang tinha que emitir no ato da explosão. Então, além da prova que o Hubble arrumou de fazer a trajetória das galáxias, uns outros filhos da mãe, anos depois, detectaram o barulho do Big Bang. Putz, os caras mais céticos ao Big Bang tiveram que se curvar mais uma vez e falar, é provável que realmente tenha havido esse Big Bang. É muito provável. Hoje está difícil dizer que ele não ocorreu. Mas peraí, se ocorreu o Big Bang, como é que foi acontecer a tabela periódica? Como é que o mundo cheio de átomos foi acontecer? Será que do Big Bang começou a brotar átomo? Átomo, tabela periódica? Não. Na verdade, logo nos primeiros segundos após o Big Bang não existiam átomos. Existiam apenas elétrons e outras partículas fundamentais, os bósons e os mesons. São partículas subatômicas, partículas que compõem os átomos. Logo depois que esse universo começou a se expandir, teve uma época que foi chamada superinflação, o universo teoricamente se expandiu um pouco mais rápido que a velocidade da luz. Tu vê que loucura, apesar de na física a gente não admitir que nada possa superar a velocidade da luz, como a teoria ainda não está perfeitamente acertada, tem uma parte que está falhando ainda um pouco, pelo jeito no começo, nos primeiros segundos, deu uma expandida um pouco maior que a luz. Então tu vê, a própria teoria do Big Bang ainda tem umas partes que não estão bem explicadas. Mas logo depois que se expandiu, o universo começou a esfriar. Vocês já usaram desodorante aerosol? Já percebeu que fica geladinho? É um gás que tem lá dentro do tubinho, né?
Quando esse gás sai, depois que tu aperta a válvula, esse gás se comprime ou se expande ao sair da garrafinha? Se expande, quando expande, esfria. Gás é assim. Se ele se expande, esfria. Se tu espreme ele, ele tende a esquentar. Por isso que logo após a expansão começar, a temperatura do universo começou a cair. Quando a temperatura caiu, essas partículas subatômicas, bósons e mesons, dentre eles os quarks, quark up, quark down, vários, eles chamam de zoológico de partículas, de tantas partículas que são. Quando elas começaram a esfriar, os prótons e nêutrons começaram a se formar. Então próton e nêutron, tu vê, se tu pega próton e nêutron e esquenta ele demais, ele desmancha em bósons e mesons. Ele não é duro como a gente aprende na química lá, né, que o nêutron e o próton são partículas sólidas, não são. Os aceleradores de partículas já nos provaram isso, hoje eu vou te liberar. Aí o seguinte, ó, quando começaram a formar prótons e nêutrons, e próton é o que mesmo? Positivo. E já haviam elétrons vazados dessa explosão, os elétrons que são, começaram a ser aprisionados pelos prótons, gerando os primeiros átomos e mais simples átomos que existem, os átomos de átomos de hidrogênio, então, que são formados, a maioria deles por um próton e um elétron doente que fica ali girando que nem um maluco, tentando escapar, né? Esse é o átomo mais simples que existe, claro que ele está bilhões de vezes aumentado aqui para a gente poder enxergar. Essa proporção é falsa, tu nem enxergaria o próton, certo? Se a eletrosfera fosse desse tamanho. Estou avacalhando no tamanho do elétron, só para tu enxergar. E ele é uma coisa dinâmica e vibrante. É como se o próton tivesse aqui assim, e em volta dele um escudo invisível vibrante, que é gerado pelo movimento do elétron. Então esses átomos de hidrogênio começaram então a quicar pelo espaço, um batendo no outro, formando gás espalhado por toda a parte. Porém, nós sabemos que átomo atrai. Esses átomos de hidrogênio começaram a ser espremidos, porque átomo atrai átomo. Eles são gás ele tenta, ele é uma, se eu soltasse, se eu esvaziasse essa sala e colocasse uma molécula apenas de gás dentro dela, essa molécula de gás ela ficaria quicando por toda a sala. E se houvesse apenas um furinho, uma hora essa molécula acharia o furinho e vazaria por ele. Gás, as moléculas não ficam paradinhas, as moléculas ficam quicando uma para cima e para baixo. Então tu vê, o gás ele fica lá, tentando quicar, um para longe do outro, espalhado pelo espaço. Mas aí como massa atrai massa, começou a formar aglomerados de átomos de hidrogênio numa região, aglomerados de átomos de hidrogênio em outra região, e começou a surgir um espaço mais vazio entre esses aglomerados. Alguns hidrogênios começaram a receber nêutrons ali dentro do núcleo, formando um outro tipo de hidrogênio, que é importante saber o nome dele, deutério, o nome desse hidrogênio com um nêutron a mais ali. Ele existe na natureza, tá? Ele existe entre nós, só que ele é muito raro. Ele é muito raro. A grande maioria dos hidrogênios tem apenas um próton e um elétron. Porém, à medida que esses átomos de hidrogênio foram sendo espremidos por mais átomos, já que massa, começou a formar aquele super aglomerado de hidrogênio. Mais nêutrons começaram a penetrar no núcleo dos átomos, gerando um outro tipo de hidrogênio chamado trítio. Beleza? Raro. Esse aqui para achar na natureza dá um trabalho, achar um trítio. Bom, quando esses átomos então começaram a ficar cada vez mais espremidos no núcleo desses aglomerados de gás hidrogênio, que na verdade o que é isso? São as primeiras estrelas. Essas primeiras estrelas elas não brilhavam ainda. Era só uma nuvem de gás hidrogênio. Desses átomos de hidrogênio, alguns eram hidrogênio normal, digamos assim. Outros trítio. Massa atrai massa. Qual desses hidrogênios tem mais massa? O trítio. Ele vai afundar nessa estrela, nessa nuvem gasosa, e vai lá para o centro. Então no núcleo dessa estrela vai ter mais trítio e deutério do que os outros. E quanto mais massa atrai, essa estrela vai crescendo, ela ainda não brilha. Mas um dia tinha tanto hidrogênio, tanto gás comprimido, o interior estava tão comprimido, e esses átomos de gás que são sassaricantes, um batendo no outro, o que faz os núcleos deles não se chocarem? Há elétrons que repelem, afinal os opostos, os iguais se repelem, a eletrosfera repele a eletrosfera, mas chega uma hora que a paulada é tão grande, bam, quando a temperatura é absurda,
perto de bilhões de graus Celsius, aí a eletrosfera não aguenta o tamanho da pancada. E aí, nesse caso, um deutério pode, por exemplo, se fundir com um trítio. E nessa hora nasce o segundo átomo do universo. Hélio. Hélio que é formado, deixa eu ver, um próton de um hidrogênio, outro próton do outro hidrogênio, e teria que ter aqui 3 nêutrons, 2 elétrons, um elétron de cada elemento, beleza? Nasceu o hélio, o segundo elemento da tabela periódica. Agora nós já estamos alguns milhões de anos depois da grande explosão. E só existe hidrogênio e hélio, nada mais. Quando isso aconteceu, esse átomo de hélio ele não fica estável com 3 nêutrons. Um desses nêutrons vai ser liberado na forma de energia, emitindo vários tipos de radiações eletromagnéticas. Muitas radiações eletromagnéticas. Aí ela acendeu as estrelas. Começou a acender uma estrela aqui, outra lá. Lá no início do universo. 13 bilhões de anos atrás, certo? 13, aí já não é 12,9 bilhões de anos atrás, acendeu uma estrela ou outra. Essas que acenderam já estão convertendo parte do hidrogênio em hélio, beleza? Mas já que ao converter hidrogênio em hélio eu tenho que emitir na forma de radiações eletromagnéticas, nêutron tem massa, não tem? Quer dizer que eu perdi massa. Perdi massa e gerei muita energia. Conversão de massa em energia. Ninguém imaginava que isso era possível dessa forma. Massa desaparecer e aparecer na forma de energia. Einstein foi o primeiro cara que explicou o funcionamento das estrelas meio sem querer quase, né? Ele percebeu que massa poderia ser convertida em energia, certo? Bom, o problema é o seguinte, como é que nós fomos do hélio para o lítio, que é o terceiro elemento da tabela periódica? E depois, como é que fomos do lítio para o berílio, que seria o quarto elemento da tabela periódica? E depois, como é que nós avançamos ainda mais? Pois então, na verdade, o que aconteceu é que essas estrelas agora feitas de hélio, elas começaram a atrair cada vez mais matéria. Hidrogênio, hélio, poeira estelar, de outras estrelas, de repente, que já teriam morrido no começo do universo, depois de 2 bilhões de anos de funcionamento. Elas começaram a ficar cada vez mais massivas, cada vez mais massivas. E lá no núcleo delas, os átomos de hélio começaram a ser espremidos ainda mais, gerando cada vez átomos mais complexos, com mais prótons, mais nêutrons e mais... E cada vez que uma fusão ou fissão nuclear, deve se chamar esse processo, deve se chamar fusão ou fissão. Fusão, né? Fundir é juntar, né? Fissão é quebrar, beleza? Certo? Então, nesse processo de fusão nuclear, eu gerava cada vez elementos mais complexos. O problema é que a nossa tabela periódica tem centenas de elementos, alguns com uma quantidade de prótons no núcleo enorme, né? Na casa de 100 prótons. A galera foi fazer as contas e viu que era muito pouco provável que uma estrela fosse gerar átomos tão ninja. Aí eles começaram a perceber que dependendo da história de vida da estrela, ela pode morrer de um jeito ou de outro. Uma das formas catastróficas de uma estrela morrer é numa supernova, que é a explosão de uma estrela. Aí eles foram calcular a pressão que aconteceria na hora dessa explosão. E aí eles perceberam que é dessas explosões estelares, de estrelas gigantescas, que nascem os átomos ainda mais complexos do final da tabela periódica. E por isso que quanto mais complexo o átomo, mais raro. Claro, ouro, por exemplo, é raro porque ele já tem alto peso atômico, então são átomos que ocorreram só em explosões de estrelas. A partir do ferro, a raridade é muito grande, porque o ferro é conhecido como assassino de estrelas, porque ele tem uma dilatação anômala. A maioria das substâncias, quando esfria, encolhe. Quando esquenta, dilata. O ferro é o contrário, cara. Tem uma certa temperatura em que o ferro, ao esquentar, se contrai e ao esfriar, se dilata. Então, quando o ferro vai começar a ser gerado no núcleo de estrelas de terceira geração, por que estrelas de terceira geração? Ela nasceu, era só de hidrogênio, gerou hélio, pode ter dado uma pane na quantidade de massa que ela foi tragando, ela ficou muito massiva, deu um colapso no núcleo dela, ela explodiu.
começou a acumular de novo toda aquela restos mortais de estrela, gases de lítio, por exemplo, e de moléculas átomos mais complexos. Volta a ser uma estrela. Um dia a massa é tão grande que o núcleo dela volta a ter fusão nuclear. Ela volta a brilhar. Segunda geração. E aí pode dar uma pane algum dia nela pelo excesso de massa ou por algum outro motivo e ela explode. Segunda explosão, né? Essa estrela já é uma estrela de terceira geração, porque ela já aconteceu 3 vezes. Nessa hora ela vai chegar no dia que ela vai fazer o que no núcleo dela? Ferro. É o assassino de estrela. Nesse dia a estrela pode sofrer um colapso e vai acontecer mais uma vez uma supernova, o nome da explosão de uma estrela, né? Certo? E aí quando ela explode, se a explosão for realmente gigantesca, ela vai formar umas pitadinhas de átomos de ouro, de átomos de prata, de átomos de materiais como urânio, césio, plutônio, beleza? Resumindo, da onde veio a tabela periódica? Da explosão, digamos, das estrelas, né? Dos restos mortais das estrelas, da fusão nuclear que ocorre no núcleo das estrelas. E o que é que tem mesmo numa das moléculas complexas que corre no teu sangue? Aquela que faz a troca gasosa, aquela que te faz respirar. A hemoglobina tem um átomo no centro dela, né? É um átomo de ferro. Sim, cara, sem o átomo de ferro tu jamais existiria. Por isso que, claro, que cada maldita molécula que compõe teu corpo veio de estrela explodida. Por isso que é muito interessante, eles cobrarão isso na OBA, a consciência plena de que tu é feito de poeira de estrela de 4ª geração, aí não é nem 3ª. 4ª geração, cara. Os teus átomos nesses últimos 13 bilhões de anos passaram por uma vida conturbada para chegar aqui e compor o teu corpo aqui na Terra depois dessas bizarrices evolutivas que ocorreram. Certo? Então é uma coisa que certamente quando ele fala ali, a origem do universo, fenômenos físicos e químicos, elementos químicos e origem dos elementos químicos, certamente ele vai fazer essa conexão na OBA, puxando para as estrelas. Vocês são filhos das estrelas. Isso foi só uma introdução. O mínimo que tu deves fazer antes de fazer a OBA, ler um pouco sobre o assunto. Ler sobre isso que eu acabei de falar. Seja digitando no Google, seja indo no site da OBA e procurando informação. Informação é o que não falta. Surgindo dúvidas nessa leitura, me procure em qualquer momento, seja na hora do recreio, para a gente bater um papo e esclarecer a tua dúvida. Lembrando que nós temos outro encontro semana que vem, né? Certo? Beleza. Outra coisa, semana que vem, para o encontro ser mais ainda produtivo, leiam sobre Lady Hubble, porque é sobre ela que eu vou explicar e vou fazer exercício já. Então seria interessante vocês darem uma lida, para não chegar já na primeira vez e, meu Deus, Lady Hubble, e não ficar agoniado. Bati um papo sobre a origem do universo. Gravitação universal e peso. A galera do primeiro ano tá com isso, acabou de ver isso, a galera do primeiro ano. A galera do segundo ano faz 1 ano mais ou menos que viu isso. O pessoal do terceirão é que já faz 2 anos que viram isso comigo. Então é mais perigoso, digamos, para quem está no terceiro ano essa parte. O fato é que safadinho do Newton leu tudo o que tinha sobre astronomia antes dele. Leu tudo. Leu sobre Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu. Século I depois de Cristo. Ptolomeu, ele escreveu um livro chamado Almagesto. Nesse livro ele explica como é que os céus mudam de cara. Dia após dia. Noite após noite. Ano após ano. Mês após mês. Ele explicou. Ele explicou as fases da Lua. Almagesto. 2000 anos atrás, nome do livro, Almagesto, mostrava os cálculos. E ele previa eclipse, maldito Ptolomeu, ele previa eclipse há 2000 anos atrás. Dia tal a lua vai ficar vermelha lá, vai dar vai ficar estranha. E pau, a lua. Dia tal o sol, vai dar uma sombra no sol. Não, te juro, e dava. Bum. Ptolomeu é foda. O problema é que o livro dele era altamente complexo, a matemática por trás era bizarra, macabra. Poucos engenheiros dos tempos atuais, 2014, dariam conta do livro. O esquema é que ele diz que a Terra é o centro de tudo. A Lua gira em torno da Terra, nos seus 23 poucos dias, 26 poucos dias.
A Lua. O Sol gira num círculo perfeito em torno da Terra. E Marte, por exemplo, planetinha vermelho, facilmente visível a olho nu, ele gira em círculo em torno de um ponto que gira em círculo em torno da Terra. Por isso que Marte fica zigue-zagueando pelos céus noturnos vistos da Terra. Mercúrio, Vênus, a mesma coisa. Então era mais ou menos assim que o Ptolomeu desenhava o sistema solar. Uma loucura. E o bicho previa, ó, Marte vai estar lá tal dia. E estava. Tu vê, cara, ele é o cara que parou a Terra, o Ptolomeu, o cara que estacionou a Terra e enxergava o universo dessa forma. Por isso que ele é o primeiro geocentrista, o cara que inaugurou o geocentrismo. Isso na parte escrita, tá? Porque outros caras já falavam que era o Sol o centro, que era a Terra o centro, obviamente. Certo? Mas a gente fala que ele, então, né, inaugurou essa maneira de enxergar, o geocentrismo. Passaram-se 1000 e poucos anos para um cara chamado Nicolau Copérnico falar, né, o Ptolomeu está viajando. Newton lendo tudo isso em 1600 e pouco. Newton devorou todos esses livros, várias vezes. Cada vírgula que ele não entendia, não dormia até entender. Ele era tarado, ele não conseguia, não admitia ler alguma coisa e não compreender. Ele lia milhares de vezes. Loucura, bicho é doente. Ele, ao ler Copérnico, descobriu que, não, meus amigos, o Sol é o centro. O Sol é o centro. E, na verdade, Mercúrio, Vênus, ó, Mercúrio, Vênus, tem que saber essa ordem, tá? Terra, todos eles giram num círculo perfeito em torno da Terra. Afinal, o círculo é perfeito. Prova disso que o Sol é redondo e está na morada dos deuses, o céu. A Lua é redonda, está na morada dos deuses, que é o céu. E o círculo tem aquela história de tu pegar a circunferência, dividir pelo diâmetro e dar sempre pi. Sempre pi, o que prova que é uma coisa divina. É assim que se pensava na época. O redondo é divino. E é óbvio, ninguém questionava isso. Deus está no céu. O redondo, Sol redondo. Certo? Então, por isso Ptolomeu usava o círculo, e aqui era círculo de novo, e Copérnico é círculo. Claro, círculo, não pode ser torto. Deus é perfeito. Copérnico foi considerado louco por alguns. Porque eles falavam, Copérnico, a Terra está parada, animal, ó. Está delirando. A galera fazia as continhas, vinha que a Terra até que está muito rápida para estar girando em torno do Sol. Aí o pessoal achou, se tivesse rápido, isso aqui ia ter que se segurar na Terra, não. Copérnico não viaja. Copérnico tentava explicar, imagine um rio descendo, um barco descendo o rio, águas calmas, fecha os olhos. Tu não vai saber que o barco está se movimentando, só se tu olhar para uma árvore que está na margem. Olha que sacada dele, né? Nós podemos usar o avião para provar, né? Quem já andou de avião viu que está 900 por hora, se não tem turbulência, teu copo d'água nem vibra. Teu copo d'água está parado, cara, e tu está 900 por hora. Inacreditável, né? Então, é verdade, essa bola de terra na qual vivemos está próxima de 100 mil km por hora, agora. E nós jamais perceberíamos esse fenômeno devido à inércia, primeira lei de Newton, certo? Então, tu vê, cara, a galera demorou a engolir a ideia de Copérnico. Só que Copérnico previa eclipse em horas de cálculo, enquanto Ptolomeu levava meses para fazer o mesmo cálculo. Aí a galera, que o Copérnico é legal. É doido, mas é legal. Tu viu, a galera foi engolindo porque foi obrigado, não foi porque, realmente Copérnico. A razão nunca existiu de fato, na verdade, né? Um é louco, o outro é razoável. Agora, na hora que muda, não, o louco era o outro. Esse cara aqui que é bom. Então tu vê, né, cara, como a gente é muito político na hora de tomar a decisão do que tu acredita e do que tu não acredita, né? E como tu é novo, eu espero que tu não acredite em nada por enquanto, que tu permita viver e olhar para depois tomar conclusões mais drásticas no que acreditar. Mas um filhinho de papai chamado Tycho Brahe, papai queria que ele fizesse medicina e ele querendo observar os astros. Faltava a faculdade de medicina. Tá de sacanagem, é 1500 e pouco. Faltava a faculdade de medicina. Já tinha faculdade de medicina na Europa nessa época. Ele faltava a faculdade de medicina e usava toda a fortuna do pai dele para construir os maiores astrolábios. O que é um astrolábio? É uma mistura de transferidor com compasso. Então tu vai lá e eu quero marcar a posição daquela estrela. Tu pega lá uma viga do teu castelo, no caso dele ele tinha castelo. Então tu pega uma viga lá da tua casa,
abre o transferidor até a estrela, até a parte de baixo da estrela, e mede esse ângulo. Depois tu pega o teu astrolábio, abre ele até a estrela, aponta bem bonito, e mede esse ângulo. Com 2 ângulos tu marca a posição dela no céu, né? Concorda comigo? Se passar uma noite, tu pode fazer a mesma medida de novo. Tu vai ver, putz, ela não está no mesmo lugar. Certo? Beleza? Mas como é que ele identificava qual estrela era qual? Pois então, os gregos já faziam isso muito antes de Cristo, milhares de anos antes de Cristo. Quando acabava a luz do dia, a galera não tinha o que fazer. Olhava para o céu e brincava de ligar ponto. Surgiam as constelações. Deixa eu ver. Porra, aí, um caranguejo. Peixe. Foi assim que surgiu os signos de vocês. A galera brincando de ligar ponto com as estrelas, pô. Impressionante, né, cara? Quase inacreditável. Certo? Bom, Tycho Brahe ficou décadas anotando a posição das estrelas e dos planetas e começou a montar um mapa do céu. Só que ele não conseguia entender o que ele estava vendo, era muito complexo para ele, ele não era muito bom em matemática. Então ele não tinha o cérebro bombado para enxergar. Mas ele contratou um cara chamado Kepler, Johannes Kepler. Esse Kepler era endiabrado, matemático encardido, o bicho era foda, resolvia tudo. Só que o Tycho Brahe começou então a criar o Kepler como subalterno dele lá no castelo. O Tycho Brahe não queria entregar os documentos de 10 anos, mais 10 anos de observação do céu, porque ele sabia, se eu botar isso na mão do Kepler, o Kepler mata no primeiro dia, eu me arrombo. Ele vai ficar famoso, eu vou me arrombar. E ele então guardou as 7 chaves, as observações que ele tinha. Só que um dia, depois de um banquete violento, onde ele demorou a urinar, ele teve uma infecção urinária e ele percebeu, vou morrer, que merda, minha vida vai ser em vão. Ele chegou pro Kepler e falou, Kepler, tá aqui, cara, minha vida. Resolve essa encrenca aí, porque senão minha vida vai ter sido em vão. Kepler ficou alguns meses estudando os trabalhos de Tycho Brahe e iluminou o mundo com as leis de Kepler, que até hoje são usadas para entender o movimento da Terra em torno do Sol. Então, a partir de agora, vamos entender como é que a Terra se move em torno do Sol. Não é redondo. Não, eles estavam enganados. Se os deuses são perfeitos, pode até ser, mas não ficou redonda o traçado dos planetas em torno do Sol. Para que a gente consiga entender como é que é o traçado de um planeta em torno do Sol, tu pode pegar um cadastro na tua casa ou qualquer coisa que sirva como uma espécie de cordinha. E aí tu segura esta cordinha em 2 pontos. Serão os focos da figura que nós criaremos. Depois tu mantenha o cadarço, a coisa esticado, e tu pega uma coisa de escrever, e mantendo ele sempre esticado, tu faz esse desenho, olha só, o animal. Tá aqui. Eu estava segurando aqui, né? Eram os focos, vou completar devido à simetria, aproximadamente. É assim, cara, que os planetas, planeta Terra, orbitam o Sol. Ali tem uma marquinha? Não, Deus não colocou nada ali. Certo? Então, na verdade, tu vê, cara, o filho da mãe do Kepler percebeu que os planetas orbitam o Sol descrevendo uma trajetória elíptica, porque é uma elipse, uma figura fartamente estudada na matemática. Elipse. Já que a trajetória não é circular, é elíptica, nós temos que remodelar. Errado, certo. Kepler. Primeira lei de Kepler. Os planetas orbitam o Sol em uma trajetória elíptica. Oh yes, elíptica. A parte da trajetória mais próxima do Sol ganha o nome de periélio. Hélio vem do latim Sol. Peri, perto do hélio. O ponto mais distante da trajetória é afélio. E cuidado, a pegadinha famosa é dizer que no periélio é verão e no afélio é inverno. É um absurdo. Porque se assim fosse, seria verão no planeta todo e inverno no planeta todo. Concorda comigo? Da onde vem mesmo as estações do ano? Que inclinação? Eu quero a frase completa, porque oba é oba. Se tu falar só da inclinação da Terra, eles vão rir da tua cara. Tem que explicar tudo. E é bem delicada a explicação. O grau que a Terra está inclinada, daí ele bate no Equador de jeito igual e desigual, que é o
Bom, bem interessante. Bem interessante. Eu ainda falaria o seguinte, ó. Sol, terra, translação, certo? Então tem um plano de translação, beleza? Rotação, eixo de rotação, tudo bem para vocês? Eixo de rotação no plano de translação. Se não houvesse inclinação do plano de translação em relação ao eixo de rotação, não haveriam estações do ano. As estações do ano são devido à inclinação do eixo de rotação em relação ao plano de translação. Tu viu como a frase é grande? E não adianta tu decorar, tu tem que entender no fundo do coração como estava no teu. Mas mesmo assim, às vezes sabendo, fica difícil de escrever. Por isso que tens que saber que as estações do ano são geradas do eixo em relação ao plano de translação. Tu vê que delicado que é isso. Gostei de ver também o comentário dela que pode ser cobrado a qualquer momento. Ó. Sol, terra. Numa situação vai ocorrer isso, né? Beleza? Meio ano depois vai ocorrer isso, né? Ó que desenho esclarecedor. Desligaram os celulares? Então, ó, a luz solar num ano bate muito mais no polo do que no polo. Meio ano depois a luz bate muito mais no polo sul do que no polo. Beleza? Verão no polo, inverno no polo sul, claro, né? Então aqui são o momento aqui, né? É o momento em que como vai estar vindo pelo lado, né? Não está vindo nem por aqui, a luz nem por aqui, está vindo pelo lado, outono e primavera, do outro lado lá, outono e primavera, certo? Claro que a geografia ela trabalha as datas com exatidão de quando ocorre, né? A Terra continua se inclinando. Como? A Terra continua se inclinando. Na verdade, tu vê, olha só, nós falamos agora só da translação e da rotação, né? Mas tem mais movimentos, tá, gente? Na verdade, o eixo de rotação da Terra, ele tem um bambolear. É a nutação, certo? Demora 10 mil anos para esse bamboleio completar uma volta. Olha que loucura. Então tem muito mais coisas que também eles não vão cobrar, mas a consciência de que o eixo da Terra bamboleia à medida que ela rotaciona e translada, pelo menos isso é interessante tu saber, certo? Que a nutação existe, certo? Só falei da primeira lei de Kepler. O que mesmo diz a primeira lei de Kepler? Isso, a órbita dos planetas em torno do Sol elíptica. Outra, essa minha elipse está exagerada, tá, galera? Essa minha elipse está exagerada. Essa elipse, a elipse verdadeira, ela tem os focos bem próximos, fica quase uma circunferência. Então vamos perdoar Ptolomeu e Copérnico que fizeram observações a olho nu. Quando Tycho Brahe usou o dinheiro do pai dele para astrolábios ninja, aí ele teve, né, dados para melhorar. Aliás, ele não tinha cérebro para isso. Kepler conseguiu usar os dados desse fodástico aqui para poder lançar as leis de Kepler. Segunda lei de Kepler, isso sem dúvida nenhuma, essas leis de Kepler, elas vão ser cobradas. Kepler não estava satisfeito. Ele queria entender como é que era a velocidade do planeta orbitando o Sol. Aí ele começou a fazer mapas, né? O melhor planeta para se estudar, com certeza, é Mercúrio, porque ele completa a volta dele em torno do Sol em 3 meses. Então a cada 3 meses tu começa a praticamente repetir, né? Claro que a posição da Terra já é outra, mas tu consegue repetir aproximadamente as observações que tu já tinha feito. Então ele é ótimo para estudar. Aí ele começou lá, vamos estudar Mercúrio então, show de bola. Ele lá tá Mercúrio, com as análises dele, né? Pegava um astrolábio gigante, fazia os cálculos malucos, ele, vou fazer o mapinha. Sol, órbita de Mercúrio, Mercúrio hoje. Ele anotava a data ali, Mercúrio. Passavam-se um mês, ele ia lá, deixa eu ver onde é que está Mercúrio. Ele ia lá, legal, olha lá Mercúrio, que legal. Ele botava a data ali, um mês depois. Aí passava algumas semanas, ele, onde é que está Mercúrio, será? Ali Mercúrio. Anotava a data. Um mês depois, ele ia olhar o Mercúrio. Aí, opa! Não, peraí. Deixa eu anotar de novo, deixa eu fazer esse experimento de novo. Mais uma vez, não é possível. Oh, que loucura, não é mesmo que é verdade? Bate o olho e me diz, o que está acontecendo da posição A e a posição A' em um mês
e a posição B e a posição B', 1 mês de diferença. O que salta aos olhos? Nessa situação, né, ele andou mais, né, do que nessa outra, tá nítido isso, né? Ele, caramba, os planetas não orbitam o Sol com velocidade constante. O que o Copérnico falou que era velocidade constante, ele estava errado. Ele falou que era um círculo e a velocidade era constante. Errou. É uma elipse e a velocidade não é constante. Ele não ficou satisfeito. Não me interessa, eu quero saber como é que a velocidade varia com o passar do tempo. Ele teve uma sacada. Ele calculou a área desta figurinha aqui, ó. Primeiro ele inventou uma nomenclatura, ele chamou essa reta que vai do planeta até o Sol, ele chamou de raio vetor. E ele escreveu lá, né, que se nós calcularmos a área entre 2 raios vetores que marcam 2 posições de um planeta, se a gente calcular essa área, vamos chamar de área A. Essa área foi gerada por uma observação que teve um determinado tempo, né? Nesse caso de exemplo, 1 mês. Quando calcula essa área entre esses dois raios vetores, o que acontece, adivinha? Por incrível que pareça, as áreas ficam iguais. Quando os intervalos de tempo entre as medidas das posições são... as áreas ficam... quer dizer que a área que o raio vetor varre é diretamente proporcional ao tempo. Mas como o raio vetor é pequeno aqui perto do periélio e é grande ali perto do afélio, a velocidade do planeta tem que mudar, não tem jeito. Mas ó, eu acho até que eles pedirem conta é difícil. É muito mais provável eles exigirem que tu saiba, já que o ΔTA foi igual ao ΔTB, consequentemente a área A é igual à área B. Por isso que a segunda lei de Kepler é chamada de lei das áreas. Nome justo, né? Áreas. Porque ela fala das áreas. Tempos iguais geram áreas iguais. Que área, professor? A área entre os 2 raios vetor, posição inicial, posição final. Mas o mais importante ainda da segunda lei de Kepler é a conclusão que ela nos permite ter. Se esse cara é menorzinho e esse cara é grandão, e eles vão varrer a mesma área no mesmo tempo, para esse cara que tem uma vassourinha pequenininha aqui varrer igual o cara que tem uma vassoura grande, ele vai ter que varrer mais rápido, né? Tu concorda que ele vai ter que passar a vassoura dele mais veloz? Por isso que quanto mais próximo o planeta está do Sol, mais rápido ele está. E quanto mais longe, isso é importantíssimo também. Claro que não só para a UBA, mas para o vestibular também, tá? Então, ó, velocidade máxima de um planeta é na região mais próxima, é o periélio. E a velocidade mínima de um planeta é sempre no afélio. O problema é que ninguém sabia por quê. Ninguém sabia por quê, só sabia que era. O Kepler mediu, deu certo, filho da mãe. Então mas por quê? Deus que é assim. Mas Newton tá valendo tudo isso, lembra? Newton era tarado, ele leu tudo. Ptolomeu, Copérnico, deixa eu ver, filosofia, matemática, tudo que tinha, lê. Não entendi, não vou dormir, não vou comer. Ficava 3 dias trancado no quarto, dormindo 15 minutos, acordava. Entender? Entendi. Aí criava uma inovação na coisa, escrevia alguma coisa sobre o assunto. Então leu tudo isso. Na hora que ele leu as leis de Kepler, ele, vou explicar isso aqui. Tem que ter uma explicação por que isso acontece. Aí a galera veio com a brincadeirinha da maçã, né? Descobri, mas não é bem por aí, né, cara? O cara leu muito, trabalhou muito. Deixa eu fazer uma colocaçãozinha, só doutor. Desculpa demorar, cara. Eu tenho que perguntar por que dentro do primeiro mês, do segundo mês, tem aquela uma semana. Não, aquela uma semana podia ser semanas, eu falei, né? Só para poder dar um intervalo aqui, que se fosse um mês daqui para cá, também ia dar uma área igual a essa e uma área igual a essa. Só que se aqui fosse um mês aqui, um mês e aqui um mês, eu ia me ferrar porque é 3 meses o total. Então só para um cara mais chato não ficar rindo da minha cara no vídeo, entendeu? Um cara mais estudado, eu dou aquelas margenzinhas, entendeu? Agora olha só. Segunda lei de Kepler, lei das áreas. Mais importante é tu perceber a ideia de velocidade. Para a Terra, só para tu ter noção do bizarro. A Terra
Ariel está a 30 km por segundo, mais de 100 mil km por hora. A Terra numa férias dá 27 km por segundo, dá uns 90 e poucos mil km por hora. Que loucura, cara, não dá, né, cara? O leigo ele fica, não é possível, deixa de ser babaca, a Terra está parada, não incomoda. Né? É que é muito difícil absorver isso mesmo, precisa de muita física para digerir isso, né? É duro de engolir isso aí, para o cara que não está na área. Uma hora fica óbvio, uma hora, meu Deus, como é que eu demorei tanto para absorver isso? Né? Uma hora tu fica, meu Deus, como é que eu não enxerguei as leis de Kepler, Newton antes? Eu demorei décadas, né? Eu já avisei a vocês, depois de tudo que vocês passaram, eu fiquei 10 anos pelo menos estudando física quase diariamente para ela fazer parte de mim. 3. Antes de ir para o grande Newton, Kepler disse mais. Terceira lei de Kepler, também chamada de lei dos períodos. Tá quase. Períodos. Kepler ele tinha uma noção da distância entre o Sol e o planeta. Por que ele tinha essa noção? Porque ele comparava com a distância da Terra ao Sol. Então ele usava a unidade de distância, a distância da Terra ao Sol. Ele chamava de 1 isso, por exemplo. Então, se tinha um planeta 3 vezes mais distante, ele chamava de 3. Certo? A gente pode chamar de unidade astronômica, UA, a distância entre a Terra e o Sol. Certo? Ele, então, fazendo os cálculos dele, ele começou a perceber que havia uma relação matemática entre o tempo que o planeta demora para completar uma volta em torno do Sol e a distância desse planeta até o Sol. Só que ele demorou a achar essa regra matemática. Ele multiplicava, ele somava, dividia, ele não achava a relação entre o tempo que demora para dar uma volta, chamado de período, que a gente vai usar a letra T grande para representar, e a distância média do planeta até o Sol. Por que distância média, professor? Porque tem uma distância mínima e tem uma distância, tem um raio vetor mínimo e um raio vetor. O Kepler, para evitar maiores complicações matemáticas, ele usava o raio médio. Ele pegava o mínimo, pegava o máximo, somava, dividia por 2. Então, apesar de ele saber que era uma elipse, volta e meia ele estudava o fenômeno como se fosse uma circunferência de raio R, para facilitar a vida dele. Tu vê, ele era ninja, mas algumas vezes ele percebeu, peraí, aqui se eu vou fazer a conta verdadeira eu vou infartar, eu vou dar uma simplificada na brincadeira. Então ele começou a comparar os... O que é período de um planeta? É o tempo que ele demora para completar uma volta, para transladar, né, uma volta completa em torno do Sol. Seria o ano do planeta, beleza? Seria o ano do planeta. Né? Bom, quando ele começou a fazer estudo, ele matou a charada. Ele percebeu que o quadrado do período dividido pelo cubo do raio do planeta, imagina o planeta Terra, vamos chamar de planeta A, dava igualzinho ao quadrado do período do planeta B, dividido, adivinha pelo quê? Pela distância do planeta até o Sol elevado ao cubo. Quando ele comparou Terra e Mercúrio e viu que isso estava fechando, ele, não é possível que eu consegui, finalmente, não é possível. Ele fez também para Vênus e deu. Ele fez para Marte e deu. E depois muitos outros cientistas fizeram para todo o Sistema Solar e deu. Então o filho da mãe descobriu que em todo o Sistema Solar existe essa regrinha. O período que o planeta leva para completar a volta dele, né? O tempo que o planeta leva para completar a volta dele, o período do planeta, elevado ao... dividido pela distância média do planeta até o... elevado ao cubo agora, né? Isso é uma constante. Aí então, já que ele sabia as distâncias, ele poderia calcular os períodos, ou se ele soubesse os períodos, ele podia calcular as distâncias. Hoje, refazendo os cálculos mais modernamente, a gente vê que o erro disso é mínimo. Erro? Sim, tudo tem um pouco de erro. Geralmente oriundo das medidas que nós fazemos, sempre imperfeitas. Mas o cara fez, o cara conseguiu. Uma questão clássica de vestibular é assim, né? Um planeta está 4 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Suponha, né? Um planeta hipotético. Determine o período desse planeta.
É só assim a questão. Se o cara não está acostumado, ele acha que está faltando coisa. Um planeta está 4 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Determine o período deste planeta. Olha só que bonita questão. Usando essa última lei, como é que tu acha que a gente mata essa charada? Período da Terra ao quadrado, distância da Terra ao Sol ao cubo é igual. Período do planeta hipotético ao quadrado dividido pelo raio do planeta hipotético ao cubo. Concorda comigo? Qual é o período da Terra? Pois é, eu vou fazer com 1 ano, acho mais gostoso. Se quiser fazer 365, não tem problema nenhum, vai dar certo também. Sacou a ideia? Então tu vê, tem que ter a sacadinha de facilitar a tua vida. Vou responder em anos, né? A Terra é 1 ano. Sacou? Distância da Terra ao Sol. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Na verdade eu sei, são 150 milhões de quilômetros, mas não precisa saber. Até porque, quando tu for substituir a distância do planeta hipotético até o Sol, tu colocaria 4R, porque eu disse que ele estava 4 vezes mais distante. Por isso que vai dar para fazer o cálculo. Tu vê, parecia que não tinha informação nenhuma, mas eu tinha tudo. Então fica 1 sobre R ao cubo é igual período do planeta hipotético ao quadrado, 4 vezes 4. Vezes 4. 64, né? Certo? É isso aí, Porque 4 vezes 4 16, fez 16 vezes 16, que deu 256. Foi muito bom, inclusive. Mas 16 vezes 4, 64. R ao cubo. R ao cubo elimina o R ao cubo, por isso que eu não precisava saber a distância da Terra ao Sol. 64 igual a T hipotético ao quadrado, extrai a raiz em ambos os lados. 8 anos. Tu vê, né? Ele está 4 vezes mais distante, mas vai ficar 8 vezes maior o período. Beleza? Essa é uma questão bastante interessante para ilustrar a terceira lei de Kepler, a lei dos períodos. Terceira lei de Kepler, a lei dos períodos. Então assim, ó, tem que vir para Ober, no mínimo, com a noção de que primeiro foi o cara do Almagesto, o tal do Ptolomeu, exatamente, né? Que era heliocentrista, né? É heliocentrismo, não é? Geocentrismo, a Terra no centro. Aí 1500 anos depois, já que ele é logo depois de Cristo, né? Ele é de 80 e poucos depois de Cristo, Ptolomeu. 1500 anos depois, Copérnico. Aí ele inaugurou agora sim, o heliocentrismo. Ele foi, a galera fala, foi o cara que parou o Sol. Né? O cara que teve a sacada de não, pô, o Sol pode estar parado, né, cara? Que viagem, olha só que ninja, né, cara? Muito ninja esse cara. Qual foi o erro do Copérnico? Não levar em conta, para Copérnico e Ptolomeu eram circulares as trajetórias, né? Então sacar que é a trajetória elíptica agora para Kepler, né? Que veio logo depois do Copérnico. Só que agora, 3 minutos, só que agora, quem foi o doente que leu tudo isso? Newton, doente. Tudo isso e muito mais, tarado, doente, manjava tudo. Não tem matemática para resolver esse problema. Eu vou criar essa matemática então. Então criava a matemática. Se não tinha, ele fazia. Doente. Esse cara então queria saber. Tem que ter um motivo. Tem que ter um motivo para o planeta estar rapidão e vir ficando devagar, passa com a velocidade mínima, vai acelerando, passa com a velocidade máxima, vai reduzindo, velocidade mínima, acelera, velocidade máxima, reduz, velocidade mínima. Tem que ter um porquê. Ele fazia isso porque quanto mais perto do Sol, a velocidade aumenta. Mas ele queria saber por que aumenta a velocidade, tem que ter o motivo da velocidade aumentar. Pois é, mas ninguém falava que massa atrai massa. Nessa época, ninguém falava. Sabe qual era a ideia? Não, a ideia é que as coisas tendem a voltar para casa delas. Te juro. Cachorro, gente, o bicho, claro. O salmão, né? O salmão é parido lá na PQP, aí vai, vive a vida lá no outro lado do mundo, aí, não, eu vou ovar. Eu vou lá pro meu riozinho. Ele ia lá, acha a casa dele. Então Aristóteles, gênio que era, falou: tu tira a coisa da casa dela, solta, ela quer voltar para casa dela. De onde é que veio isso aqui? É da árvore, morava no chão. Isso aqui, veio da onde? Não, cálcio do mar, não. Calcário, terra. E o Aristóteles, por que o fogo vai para cima? Sim, de onde é que vem o fogo? Do sol, que é pro sol.
Tá entendendo? E a galera, amém. O Aristóteles é foda. Teve que vir o Newton para falar que era tudo errado. Antes disso, um monte de gente falando, não. Tu empurra um corpo, ele adquire um fluido invisível, à medida que ele se desloca, o fluido escorre, quando o fluido acaba, para de andar. Eram as explicações anteriores. Newton é que veio, não, peraí. Uma carroça está andando, não tinha carro, 1600, carroça está andando, bateu num buraco, as caixas da carroça querem continuar reto, mata o carroceiro. Ou então, na verdade, os objetos tendem a continuar andando. Outra, Newton parou com essa bobagem de em cima é o Deus, céu, perfeito, e embaixo é terra, tudo errado, tudo torto. Não. As leis que regem os céus e a terra era a mesma para ele. Aí ele começou a matar a charada. Se a Lua orbita a Terra e não parou, é porque ela tem a tendência de continuar, inércia, e aí ele fazia experimento na Terra e viu, pô, mas então peraí, se isso aqui está sendo atraído por isso ali, e é matéria, a Lua é feita de matéria, massa atrai massa. Então dá para calcular. O bicho pegou as leis de Kepler e com uma matemática que ele inventou, a partir dessas leis de Kepler que eu vos apresentei, ele chegou na lei da gravitação universal. Essa parte dessa dedução eu ainda não sei fazer. Eu estou aprendendo uma matéria esse ano, chamada gravitação mecânica geral. Uma matéria que só no 4º ano da faculdade que eu vou aprender isso. Certo? Então essa dedução eu não vou fazer para vocês, mas vou apresentar rapidamente a lei de atração das massas, que foi desenvolvida por Newton a partir das leis de Kepler. A partir das leis de Kepler, ele era. Se isso aqui está acontecendo, a única explicação é porque massa atrai massa. Ele primeiro desenvolveu as 3 leis de Newton. Lei da inércia, né? A aceleração direta proporcional à força, inversamente proporcional à massa. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Para depois, estudando as leis de Kepler, em uma matemática dos infernos, ele vai lá e chega nessa fórmula. Massa atrai massa, de tal forma que a atração é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quer dizer, então, que se tem 2 massas no universo, elas estão se atraindo. Se eu dobro uma das massas mantendo a distância, a força de atração dobra 2 vezes, aumenta. 2 massas no universo estão se atraindo. Uma delas triplica, o que acontece com a força? Triplica. Uma duplica, a outra triplica. Aumenta 6 vezes, porque é diretamente proporcional ao produto das massas. Mas se eu tenho 2 massas e elas se atraem com uma força, se eu dobro a distância entre essas massas, a força diminui 4 vezes, porque está elevado ao quadrado. Se eu triplico a distância, 3 vezes 3, né? 9. 9 vezes. Se eu aproximo 2 massas 10 vezes, 100 vezes maior agora, já que eu aproximei, tudo bem para vocês? Então ter essa noção mínima da lei de atração das massas é fundamental também. A partir dela eu vou continuar na próxima aula, te mostrar como é que se determina a aceleração da gravidade do planeta. A galera do primeiro ano acabou de ver isso, está fresquinho, vai ser só a revisão. Vamos falar dos tipos de órbitas: polar, circular, equatorial e elíptica. O primeiro ano eu bati um papo muito rápido sobre isso, mas nós temos que aprofundar. Nós vamos falar dos tipos de satélite. Nós vamos falar da lei de Hubble um pouquinho mais, mostrar como é que o Hubble fez as continhas dele para concluir que as galáxias estavam todas se afastando umas das outras. E vamos tentar, o mais rápido possível, encerrar esse programa. Mas vocês têm que usar essa semana toda, se possível, dedicar ali 15 minutinhos por dia, 20 minutinhos por dia, para, principalmente através da internet, do site que a professora Cida mencionou, tu poder dar uma estudadinha, arriscar uma questãozinha ou outra da OBA passada, tentar fazer as atividadezinhas. A parte mais delicada, eu acho, para vocês é aquela parte da localização das estrelas. Tu que vive numa época que tem muita coisa para fazer à noite, provavelmente muitos de vocês devem ter gastado, sei lá, poucos minutos de vida de vocês olhando os céus. Muito mais conhecendo o nome de estrelas. Então eu recomendo o seguinte, ó, se alguma dessas noites tu quiser dar uma olhadinha nos céus, né, ir numa praia bonita aí, um final de semana legal desses aí, tu baixa um programa no teu celular Android chamado Google Sky Map. Esse programa,
que eu acho que existe para Android, não sei se para iPhone tem. Ele é grátis. E aí tu tá lá, putz, que estrela é aquela? Tu aponta o teu celular, tem que ter GPS celular, né? Tu aponta o teu celular para lá, não precisa estar com a câmera ligada, não é pela câmera, é pela posição do celular. Ele vai te dar um mapa do céu, que tu tá vendo, atrás, com a posição das estrelas. É assustador o programinha, certo? É do caramba para estudar a posição das estrelas e ter uma noção das constelações, alguma, pelo menos uma identificação, né? De alguma estrela importante de cada constelação, porque eles vão te pedir para localizar, eles vão dar um mapa dos céus, eles vão pedir para localiza a estrela tal. Então tu vê, cara, tem que ter uma noção daquela região que eles vão te pedir, certo? Por isso que é importante tu ir na internet dar uma estudadinha, porque só com essa nossa introdução aqui não dá pé. Se possível, leia um pouco mais sobre a história da astronomia, né? Beleza? Muito obrigado, vocês foram guerreiros, hein, cara? 2 horas assistindo uma aula que é pra, né? Só porque tu quer estar aqui, tu é campeão mundial. Parabéns, galera, tô orgulhoso! Uhul!